Bom, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Coronel Mônica, ela que é comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A gente esperou muito para recebê-la aqui. Coronel, seja muito bem-vinda, um bom dia. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na Nova Brasil, falando um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho da nossa caminhada, né? É isso. Coronel, estive na semana passada, no Dia da Mulher, acompanhando ali a cerimônia da passagem do comando. Vi aquele momento incrível da senhora lá comandando toda a tropa e super emocionada em praticamente toda a cerimônia, com as falas de todo mundo. O que esse momento, nesse dia, nesse mês da mulher, representa e representou para a senhora? Bom, para mim representa um grande desafio, a conquista, né, da mulher num espaço que sempre foi pautado pelo o ambiente masculino. É desafiador, né? Nós sabemos da nossa luta, ela vem não de agora, ela já vem de várias mulheres que lutaram, né? Algumas chegaram até perder a vida para que nós podemos estar nesse momento, né, galgando todos os campos de gestão, né? Então nós temos mulheres guerreiras, mulheres sonhadoras, mulheres obstinadas, que hoje, né, na capital do país, culmina com a minha assunção ao comando geral da corporação, mas eu não posso ser simplesmente um momento único. Nós temos que motivar, nós temos que empoderar novas mulheres, não só no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, mas no Corpo de Bombeiros do país, para que elas também possam galgar a função na qual me encontro. Coronel Mônica, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Nova Brasil FM aí em Brasília. Eu quero começar, mesmo à distância, prestando continência à senhora, desejando muito sucesso nessa sua missão. A Ariane falava para a gente na semana passada um ponto muito importante, que nós vamos chegar em um momento, Coronel Mônica, que nós não precisaremos dar tanta ênfase a essa notícia de uma primeira mulher assumindo o comando de um quartel no Corpo de Bombeiros no Brasil, porque isso vai ser uma coisa natural. Mas hoje, ainda, nós precisamos fazer isso também como um gesto de comemoração, porque nós sabemos a luta das mulheres para chegar nesse espaço que a senhora está. Então, a gente fica muito feliz, muito honrado de como Brasília, como população brasiliense, ver você assumir esse comando e fazer história, sendo a primeira mulher a assumir um comando do Corpo de Bombeiros. Dito isso, Coronel Mônica, eu queria te perguntar, nessa sua trajetória na corporação, de fato a senhora teve obstáculos, a senhora enfrentou resistências pelo fato de ser mulher? Eu sei que é uma pergunta básica, uma pergunta meio clichê, meio óbvia, mas é importante que a senhora diga isso a quem está nos acompanhando. Bom dia a todos. Muito obrigada pelas palavras. Na verdade, a gente sentiu sim, a gente passou por um processo de adaptação. O ingresso da mulher na corporação, eu sou da primeira turma, né, juntamente com a Cristiane, com a Coronel Cristiane e a Coronel Ellen, nós fomos as pioneiras. Então, ingressamos em 1º de fevereiro de 93, numa estrutura, né, totalmente composta por homens. Então, houve um processo de adaptação também, não só nossa, mas deles também, porque era um ambiente masculino, era um ambiente que era a forma deles trabalhar, a forma deles agir, a cultura da época, né, era muito machista. Nós tivemos que quebrar barreiras, mas esse trabalho não foi um trabalho único, né? Houve também aqueles que acreditaram que nós pudéssemos mudar, como mudamos a cultura institucional, e que pudéssemos também galgar, né, os últimos postos e o comando da corporação. Então, tivemos, sim, dificuldades. Na época, nós não tínhamos banheiros femininos no pavilhão de ensino, tiveram que fazer essas adaptações. Nós não tínhamos alojamento feminino. Muitas vezes tirávamos serviço nas unidades operacionais e dormíamos, né, num alojamento, ou melhor,
no gabinete do subcomandante das unidades. Então, os 3 primeiros anos foram um ano, assim, de desafios. Logo em seguida, do nosso ingresso, em julho de 93, ingressaram as primeiras praças, que era uma turma só de meninas. Então, elas também tiveram dificuldades, né, de adaptação, dificuldade de serem acolhidas na instituição. O Corpo de Bombeiros foi a última unidade militar, força militar, né, a ter mulheres no seu quadro, mas fomos superando as barreiras. As barreiras foram indo, foram vindo, novas dificuldades, conforme iam chegando as dificuldades, os comandos, né, tanto o comando geral, mas comandos também, nossas chefias imediatas, foram fazendo tratativa para superar essas dificuldades. Eu acredito que nesses 30 anos de caminhada, né, nós conquistamos muitas coisas, com certeza, mas a gente precisa também melhorar em vários aspectos. Então, a questão é uma questão de cultura, é uma questão cultural, mas também é uma questão de aceitação. A gente hoje, infelizmente, né, na nossa sociedade, a gente vê casos de feminicídio, casos de violência doméstica. Então, o Corpo de Bombeiros é um recorte da sociedade. E, como tal, a gente tem que sempre estar, né, aprimorando, fazendo campanhas de esclarecimento, campanhas educativas, para que os novos ingressos, né, os novos militares que compõem a nossa instituição, eles possam entender que a mulher é parceira. Nós estamos aqui não só, né, como pessoas para poder galgar um lugar no espaço, não. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para trabalhar junto com a sociedade. A corporação, ela tem uma responsabilidade institucional muito grande e a mulher, o incremento da mulher, ela vem o quê? Corroborar. Nós não estamos aqui para tomar o espaço de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar. Então, essa sempre foi a minha pauta, não só a minha, mas como da Coronel Cristiane e Coronel Ellen. Nós estivemos sempre aqui, nós, tipo assim, não estou aqui para roubar o lugar de ninguém. Estamos aqui para complementar, para ajudar, para dirimir as dúvidas que tiver, para ter aquele toque feminino na instituição, que era muito machista, né? Então, trazer uma rosa, trazer um sorriso, trazer um perfume, entendeu? Acolher, né? Como várias ocorrências que eu participei, não só como comandante de socorro, né? Mas também como perita de incêndio. Acolher muitas vítimas, né, de violência doméstica, onde os seus companheiros, no momento de desatino, né, não só geravam uma violência de cunho psicológico, mas também ateava fogo, gerando dano patrimonial, e muitas vezes a gente acolheu essas mulheres, essas crianças, essas famílias, né, e orientando a melhor forma dentro da estrutura de Estado. Então, essa caminhada é uma caminhada que tanto me engrandeceu como mulher, como pessoa, como mãe, como filha, mas também, né, como bombeira militar. Agora são 8h17. A gente está conversando ao vivo com a Coronel Mônica, que é a comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Não só isso, ela é a primeira mulher a assumir o cargo mais alto do Corpo de Bombeiros em todo o país. E a gente torce muito para que seja a primeira de muitas. Obrigada. Coronel, tenho mais coisas para perguntar. Temos, eu e Diego Amorim. A corporação, o Corpo de Bombeiros, é uma corporação muito respeitada. Sempre foi. As pessoas veem nos bombeiros aquelas pessoas que vêm para auxiliar, uma mão estendida no momento de risco, no momento de desespero, no momento de perda, muitas vezes. Aquelas pessoas que, assim como outras, né, corporações, acabam se colocando em risco para que possam salvar vidas alheias. Agora, eu quero perguntar como que a senhora ingressou, como que a senhora resolveu ingressar na corporação. A senhora que é formada em psicologia, não é isso? Qual que é essa história? Bom, essa história ela começa no 2º semestre de 1990. Eu fazia faculdade, né, no CEUB, e lá nós tínhamos tanto o bacharel quanto a licenciatura em psicologia. E aí eu precisava, para, né, concluir a licenciatura, prática discente. E tínhamos um professor, né, da cadeira de psicologia,
que dava aula para os cadetes da Academia de Bombeiros Militar. E naquela questão ele ofereceu, não, vou conversar com o comando da corporação, não só para mim, mas para um grupo de alunas, né, para que nós fizéssemos essa disciplina, cumpríssemos, né, essa carga horária. E foi o meu primeiro contato efetivo, institucional com a corporação. Ainda enquanto estudante? Estudante, né? Nós fizemos no finalzinho do ano, nós fizemos essa matéria, cumprimos o que tinha que ser dentro da pauta. E foi um contato assim que muito assim me inspirou, porque eu sou filha de militar, então eu já estava numa estrutura militar, ou seja, eu me sentia em casa, né? Uhum. E nesse contato, eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer o estágio. Então, no ano de 91 e primeiro semestre de 92, eu fiz o estágio, né, obrigatório da faculdade, né, sendo supervisionada pelo Coronel Guimarães, que era psicólogo, era combatente, do quadro de combatentes, como eu também sou, e ele supervisionou meu estágio. Então, começou ali, né, a minha interação com a estrutura do Corpo de Bombeiros. Só que não tinha, né, perspectiva de ingresso de mulheres. Então, terminei meu estágio, concluí meu curso, fui graduada, né, tornei bacharel em psicologia. E, na época, meu pai da Marinha, ele estava fazendo a viagem de ouro, que é a viagem de estudo dos guarda-marinhas. Então, ele estava fora do país. Na época que eu colei grau, ele estava fora do país, né? Então, estávamos aguardando o retorno dele para retornarmos para o Rio de Janeiro. Eu sou brasiliense, né? Mas morei vários momentos, né, da minha infância, minha adolescência no Rio de Janeiro. A minha irmã caçula é carioca. Então, o nosso intuito era que era retornar para o Rio de Janeiro, e aí a minha aspiração era fazer o concurso para a Marinha. Filho de peixinho, peixinho é. Então. Só que, no caminhar, aguardando o retorno do meu pai, eu continuei na faculdade fazendo a especialização de clínica. Eu sou formada em psicologia organizacional, né? Então, sempre amei estudar, é uma coisa assim, para mim é um hobby, eu amo, amo, amo. E eu continuei os estudos e, na época, um amigo nosso, né, que era da Polícia Militar, era major na época, ele me formou, me convidou para ser colaboradora do perfil profissiográfico do agente penitenciário pela Secretaria de Segurança Pública, ele estava lotado lá na época. E ele, passamos esse período fazendo esse trabalho, e ele me confidenciou que ia abrir concurso para o bombeiro. Aí eu fiquei aguardando. Quando abriu o concurso, aí eu me inscrevi. Com vagas para as mulheres já? Eram 3 vagas. Tá. Então, era vaga delimitada, né? 3 vagas para as mulheres. E aí, eu fiz o concurso. E no final do ano, né? Meu pai já estava de férias, já tinha retornado da viagem, estava em Brasília de férias, quando ele recebeu o comunicado da diretoria de pessoal, na época. Não era diretoria, né? Era não era departamento, era diretoria mesmo, era diretoria. A de DP. A diretoria de pessoal, que eu tinha passado no certame, na primeira fase, que era a parte, né, de conhecimentos. E aí ele ficou sem entender, né? Eu falei, Mônica, eu falei, pai, eu passei no concurso, vamos tentar as outras fases para ver como é que fica, né? E nesse inteirinho eu tive o apoio de vários amigos. Eu tenho uma prima que fazia educação física na UNB. Vamos treinar, era minha personal trainer. Ela já é falecida, a Andréia, mas... E foi aquela equipe de vamos treinar e vamos fazer os exames e aquela coisa. Meu pai ficou muito emocionado, muito empolgado. Minha mãe também, a família toda, os amigos. E em 1º de fevereiro de 93... né, eu ingressei à academia. Para quem era da Marinha, né? É isso, foi longe. Ai, ai. 8 horas e 23 minutos agora, você está sintonizado na 97,5 FM. Esse é o Jornal Nova Brasil Brasília, com a Ariane Bittencourt e comigo, Diego Amorim. A gente está ao vivo conversando com a Coronel Mônica, que é a comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Coronel, quais são os principais desafios que a senhora terá à frente do Corpo de Bombeiros do DF? Quais são hoje os gargalos que a corporação tem e que a senhora vai
com toda a sua determinação e a força dessa sua história que a senhora está partilhando com a gente hoje, tentar resolver? Bom, a corporação, nesses 30 anos, né, ela cresceu muito, graças a Deus. Ela foi muito incentivada, não só para a questão de conhecimento, mas também de aquisição de equipamentos de proteção individual, aquisição de viaturas de grande porte, viaturas, né, internacionais. Então, a gente está com a parte operacional, sim, né, na questão de equipamentos, muito bem, né, guarnecida. O meu desafio é a questão do nosso efetivo, né, de a gente fazer um trabalho de saúde mental, né, de olhar, né, para o nosso militar, não como um militar, mas como uma pessoa que tem suas dificuldades, uma pessoa que tem família, uma pessoa que sofre todas as mazelas que a nossa sociedade tem. Então, eu nesse momento, né, que me coloco, né, que estou ao comando da corporação, eu estou tentando trazer um pouco dos conhecimentos que eu trago, né, da psicologia. A gente sabe que nós temos uma sociedade pós-pandêmica, a gente ainda não tem ainda um extrato, um retrato do que vai ser, né, os próximos anos. A gente sabe que a gente tem que ter uma taxa, infelizmente, de suicídio alta, a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que quebrar esse tabu, né? Falar que estamos aqui como instituição para ajudar, que eles não se encontram sozinhos, que as famílias deles também têm esse apoio. Eu tive na minha carreira um momento muito rico, na qual eu comandei o Centro de Assistência da Corporação. Na época era um centro muito pequeno, só tínhamos 2 especialistas, né? Eu falo 2,5, né? Porque eu era metade. Então, tinha uma psicóloga, uma assistente social e eu meia psicóloga, porque gestora, né? Uhum. Mas a gente sempre com aquele olhar, né, para a área de formação. Hoje nós temos um efetivo, graças a Deus, né, pelo empenho dos comandos, porque nada começa por acaso, é uma construção e que nunca vai terminar, sempre a gente vai buscar outros incrementos, né, outras iniciativas. Então, hoje nós temos psicólogos, né, em torno de 8, nós temos psiquiatras, nós tivemos um gargalo de quase 20 anos sem psiquiatras na corporação. Hoje nós temos uma equipe boa, né, nós temos assistentes sociais e hoje nós estamos fazendo o trabalho de ir às unidades. A maior dificuldade que eu tive na época é que os militares, eles não tinham esse olhar de pedir ajuda. Nós somos colocados, como foi colocado pela Ariane, nós somos uma corporação muito querida. Nós temos aquele slogan de super-homem, super-mulher, só que nós somos gente também. Nós somos pessoas com as nossas dificuldades, com as nossas sensibilidades. E a maior dificuldade era o militar chegar ao centro de assistência. Já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, o centro de assistência, nós deixamos, quando eu saí do comando na época, nós deixamos já um projeto do centro de assistência ir às unidades. Né? Antes era colocado como roda de bate-papo, hoje é o projeto, né, que o centro de assistência vai ao quartel. E aí não só a equipe de saúde mental, mas também as capelanias. Nós temos a capelania evangélica e a capelania católica. Então, essa equipe, né, que eu considero um fator de proteção, vai às unidades. E aí é o ciclo de palestra, eles vão vendo. Temos palestras também sobre a questão do endividamento, que é algo muito sério, não só na nossa corporação, mas como na nossa sociedade. Né? Segundo as pesquisas, mostram que 70% da população brasileira está endividada. Então, é uma coisa que também afeta de uma forma direta, né, a questão da saúde emocional. E aí nós começamos esse trabalho. Com base nesse trabalho, o que a gente está querendo agora? Né? Trazer essa equipe, né? Robustecer mais essa equipe, trazendo novos profissionais, para que a gente não só faça as visitas às unidades, mas que façamos projetos nas unidades. Fica uma equipe, por exemplo, 1 mês, 2 meses lá trabalhando com todas as áreas de serviço, fazendo esse diagnóstico. E também temos uma equipe, né, de primeiro atendimento no caso caso de tentativa ou de ação, ou mesmo na concretização do suicídio. Uhum. Né? Porque a literatura fala o seguinte: em cada sinistro dessa natureza, 60% das pessoas que estão no cenário, elas ficam acometidas, elas ficam impactadas.
10% de cara são os familiares. Mas tem os militares, tem aquela equipe que estão trabalhando, a Polícia Civil, Polícia Militar, o bombeiro. E aí o que acontece? A cada suicídio, a pessoa ela vai tendo o quê? Um desgaste emocional, um adoecimento, uma contaminação. E aí não é uma atividade que acontece um dia ou outro, esporadicamente, né? É uma coisa que, infelizmente, é rotineiro na nossa cultura, nossas ocorrências. E aí o militar ela pode se deparar, né, numa situação de dificuldade emocional e o adoecimento. Então, para evitar isso que a gente está pensando fazer, né, é um protótipo, uma coisa muito embrionária ainda. A gente está iniciando essa atividade de trazer, né, os profissionais de saúde mental para nossas ocorrências, e assim que tem aquela guarnição que teve contato com uma situação dessa natureza, eles terem um atendimento de caráter imediato. Né? Para os militares. Para os militares que estão atuando ali. Saiu do evento, né? Já vai uma equipe para fazer um trabalho, fazer uma roda de conversa. Vamos ver como é que tá, como é que foi aquele evento, né? Emocionalmente. Porque isso já acontece, mas acontece pelo militar. O que o militar faz? Né? Ou vai fazer atividade física, positivo, né? Ou procura um psiquiatra ou um psicólogo, que é muito raro, ou na sua grande maioria vai para o barzinho e, né, deságua as mágoas na bebida. E isso gera um problema maior. Porque é um problema que não resolve com o outro. É um problema que se atrela a outro e gera um problema, uma situação mais difícil. Então, diante dessa questão, a gente está pensando sim, né, apoiar também uma outra iniciativa que nós estamos querendo implementar é a contratação de um novo capelão. Nós temos um capelão católico e um capelão evangélico. A messe é muito grande, a demanda é muito grande, porque a gente não só faz atendimentos, né, para a comunidade, para os militares, mas também para os seus dependentes. São quantos militares hoje, coronel? Hoje estamos em torno de 5.500. Por quê? Já está chegando a fase, né, dos 30 anos e os militares estão indo para a reserva, que é o direito, né? Então, a gente tem uma atividade de ingresso muito restrita, mas de reserva maior ainda. Então, nunca essa conta fecha. Então, a gente está com esse efetivo. A gente tem um efetivo de veteranos também muito considerável, em torno de 5.000, e fora as pensionistas, que é um grupo de pessoas que a gente acolhe também. Não é porque o militar faleceu, não está mais presente entre nós, que a família vai ficar desassistida. Então, é uma questão que a gente quer trazer as pensionistas para cá, porque elas têm a dificuldade também. Uhum. Muitas delas, né, sempre ficar alejadas ao sistema da corporação. O marido não levava, né, para o trabalho, não conhecia do dia a dia. Entendeu? Então, quando ela se vê sem o marido, ou, né, no caso nós também temos, né, de pensionista, que as bombeiras faleceram, eles ficam meio assim, fora, né, sem uma noção do que realmente é instrução. Aquilo que ele precisa, aquilo que ele tem direito, né, as pessoas têm direito. Então, a gente quer também acolher, né, no momento de luto, de fazer um trabalho, trazer esse ente lutado para perto, né? Muitas pessoas perdem seu ente ainda com criança, ainda constituindo família. Então, a gente tem que ter esse olhar também para quem fica. Perfeito. Coronel, a senhora falou que hoje a gente tem aqui no DF cerca de 5.500 militares do Corpo de Bombeiros. Ativos. Quantos são dos ativos, mais ou menos, mulheres hoje? Mulheres nós temos em torno de 1.200. 1.200. Estamos vencendo. Mas lógico, quem começou de 3. Depois nós passamos para 41, né, que são as praças. Hoje temos 1.200, eu acho assim, magnífico. E o mais importante nisso, porque quando nós ingressamos, tinha, né, a questão da cota, né, eram vagas limitadas, e hoje não. Hoje, quem passar pelo certame, pelas todas as etapas, ingressa. É isso. Eu acho isso importante. Nós temos, né, nas irmãs, né, nos corpos de bombeiros do nosso país ainda, da nossa federação ainda, limite. Uhum. E isso é uma barreira que a gente vai ter que transpor, né, com muito trabalho, com muita parcimônia, com afinco, com perseverança e obstinação. É isso. E a gente vai chegar lá. Com certeza.
Agora Muito são 8 bem. horas e 33 minutos. Esta foi a Coronel Mônica, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF. Coronel Diego vai querer falar umas palavras para a senhora também, mas quero agradecer sua presença aqui, sua participação, dizer que é um orgulho gigante tê-la à frente dessa corporação, a senhora com sempre muita simpatia, muita gentileza, inclusive com a gente da imprensa, que sejam aí meses, anos de um belo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente sabe que a imprensa faz um trabalho, né, muito importante para a sociedade. A gente sabe que tem que ter essa parceria para a gente mostrar o nosso trabalho, né? Vocês têm essa boa vontade de mostrar as corporações, mostrar, né, o nosso dia a dia, para que a comunidade, a sociedade entenda também, né? O que a gente pode ofertar, das nossas limitações, dos nossos desafios. E saber que, né, que por trás dessa farda existe uma pessoa, com todas as dificuldades, com todos os atributos, com todas as alegrias e tristezas, mas somos pessoas também. É isso. Diego. Coronel Mônica, se antes de conhecê-la aqui, um pouquinho da sua história também, nessa entrevista, eu já estava feliz por ter a senhora como primeira comandante mulher, agora eu fico ainda mais. A senhora traz pontos muito interessantes nessa entrevista, certamente o nosso ouvinte da Nova Brasil FM se atentou a isso. Quando eu pergunto à senhora quais são os gargalos do Corpo de Bombeiros, eu como jornalista já estava esperando a senhora reclamar de concurso público, da viatura quebrada, do aumento de salário, e a senhora vem com esses dois pontos voltados para a pessoa do bombeiro, né? A questão da saúde mental e a questão do endividamento, sobretudo a saúde mental. E às vezes a gente realmente tem essa visão, né? Eu que tenho um filho de 3 anos, posso dizer isso com muita autoridade, ele olha para os bombeiros como se fossem de fato super-heróis. Toda vez que passa um carro do Corpo de Bombeiros do lado do nosso carro, ele olha, papai, porque tem essa imagem, né, do senso comum, do imaginário popular, de que o bombeiro é um homem, é uma mulher que não fraqueja. Pelo contrário, ele está ali para apoiar quem está fraquejando, né? E a senhora, me permita usar essa expressão forte, a senhora rasga a nossa cabeça hoje, abrindo a nossa mente para olhar para o bombeiro com esse olhar mais humano, mais empático. De fato, é impossível um bombeiro que atua com frequência fazendo chamados de suicídios não se sentir impactado por isso. Por mais forte que ele seja, por mais inteligência emocional que ele tenha, por mais profissionalismo que ele julgue ter. Então, muito obrigado por esse olhar humano e empático que a senhora está trazendo para o Corpo de Bombeiros, porque eu não tenho dúvidas de que isso vai trazer à frente como resultado um melhor ainda atendimento, uma melhor prestação de serviço à nossa população. Se o bombeiro não estiver bem, ele não vai trabalhar bem. Muito obrigado e parabéns, Coronel Mônica. Eu que agradeço, muito obrigada a vocês pela sua oportunidade. E a gente está aqui para apoiá-los, apoiar a nossa sociedade naquilo que for possível e no impossível também. Porque nós temos, né, o nosso lema, vidas alheias e riqueza salvar. Então, com o próprio, né, se for necessário, até com a própria vida. Então, eu agradeço a todos que estão nos escutando, nos ouvindo nesse momento, nessa manhã chuvosa aqui em Brasília. Mas com muita alegria, com muito calor humano nesse estúdio. É isso. Muito obrigada, Coronel. Obrigada. Agora são 8 horas e 37 minutos. Rapidíssimo intervalo aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Na volta tem muito mais.